Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 14 e 15. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. O contexto desses versículos fala acerca do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Josias, quando começa a reinar, ele começa a colocar em ordem as coisas de Deus. Ele começa a purificar o território de Jerusalém, o território de Judá. Ele tira as imagens de escultura, ele tira os bosques, ou seja, os postes ídolos que eram adorados, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Josias, ainda novo, ele trabalha para que o povo se volte para o Senhor, para que o Deus de Israel seja honrado em Jerusalém. Com 26 anos de idade, após purificar todo o território, Josias agora vai cuidar do templo. Ele vai começar uma reforma no templo. E durante esta reforma no templo, o sacerdote Ilquias, ele encontra dentro do templo o livro da lei do Senhor, que estava perdido dentro do templo. E é aqui que nós queremos falar acerca da responsabilidade que temos que ter com a palavra de Deus. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Muitas vezes estamos deixando de fazer aquilo que está no livro da lei, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, porque estamos deixando o livro de lado. Estamos esquecendo do livro. E quando fala que o livro da lei, está falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro estava perdido dentro do templo. Quantas vezes a palavra de Deus está perdida dentro do templo? Fala-se sobre tudo, menos sobre a palavra. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No Salmo 119, ainda no versículo 130, diz que a exposição das suas palavras traz luz e entendimento aos simples. A direção que nós precisamos da parte de Deus está na palavra, está no livro. E o que nos chama a atenção, que salta aos olhos, é que o livro estava perdido dentro da casa do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua 2ª carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Tudo que nós precisamos está no livro, está na palavra, está na Bíblia Sagrada, está nas Escrituras. Tudo que nós precisamos para viver uma vida íntegra, uma vida diante de Deus, está na palavra do Senhor.
esta palavra que não pode ser esquecida, esta palavra que não pode ser trocada, esta palavra que não pode ser rejeitada. A palavra de Deus é o nosso único livro de fé, regra e prática. E a palavra estava perdida dentro do templo. O livro estava perdido dentro do templo. Quando Safã, o escrivão, começa a ler o livro para o rei, quando começa a leitura do livro, o rei fica muito triste, desesperado, porque tudo que estava sendo lido ali, o povo estava agindo de maneira contrária. Então o rei começa a, dentro da palavra, fazer uma reforma mais profunda em Jerusalém. Só podemos vencer através da palavra. Só podemos crescer através da palavra. Só podemos ter verdadeiramente uma vida com Deus se andarmos de acordo com a palavra. O livro estava perdido. E o que acha o livro? É lido para o rei. E quando o rei fica sabendo, ele toma posicionamento, ele toma atitudes, a fim de que aquilo que estava escrito ali, que o povo iria colher, porque estava fazendo o contrário ao que estava escrito no livro, Deus tivesse misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que possamos fazer o que está escrito no livro, na palavra do Senhor. Que possamos dar prioridade à palavra de Deus. Para que possamos, então, agir de acordo com esta palavra. A palavra de Deus, ela nos dá subsídios para que possamos vencer e para que possamos também nos orientar diante das coisas que possam querer nos afastar do Senhor. Para que possamos ter uma vida sólida diante de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, na nossa convivência com Ele e dentro do templo. Não podemos deixar de pregar a palavra, não podemos trocar a palavra por qualquer outra ciência. A palavra de Deus não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Não podemos trocar a palavra de Deus por palavras fantasiosas. Não podemos trocar a palavra de Deus por filosofias vãs. A palavra de Deus deve ser pregada, deve ser falada. A exposição da palavra deve ser prioridade na casa do Senhor, na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que possamos ter a palavra de Deus como nosso único livro de fé, regra e prática. Porque esta palavra não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.